Chega junto que eu vou lançar a braba. Na mira do Flamengo, lateral esquerdo da seleção brasileira, Renan Lodge toma a decisão na carreira. Volante chileno Arturo Vidal afirma que não permanecerá no rubro-negro. Próximo da transferência, Alan já é aguardado aqui no Rio de Janeiro. E jogadores do Mengão se apresentam à seleção brasileira para os amistosos nas datas FIFA. Te preparem, a partir de agora, ó. É tudo nosso, já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação. Assista o vídeo até o final. E o Flamengo que hoje terá o seu segundo e último dia de folga, antes da reapresentação que acontece amanhã no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. O técnico Jorge Sampaoli organiza treinamentos em período integral, 2 turnos, para agilizar a preparação física dos atletas e principalmente implementar o seu esquema de jogo e a sua filosofia de trabalho, já visando o retorno do calendário brasileiro após as datas FIFA, com o Flamengo enfrentando o Red Bull Bragantino no estádio Nabi Abichedi, em Bragança Paulista, no próximo dia 22, pela 11ª rodada do Brasileirão. Antes disso, 2 jogadores do Flamengo estarão a serviço da seleção brasileira. São os casos do lateral esquerdo Ayrton Lucas e do atacante Pedro, convocados por Ramon Menezes, que é técnico do Sub-20 e interinamente ocupa a vaga de treinador na seleção principal. Esses 2 jogadores devem ser aproveitados nos amistosos dos dias 17 e 20 contra, respectivamente, Guiné e Senegal, em Barcelona e também em Lisboa. Então, esses 2 jogadores, obviamente, ficarão aí no radar e serão observados. Tomara que não haja nenhuma intercorrência, que não sofram lesão e que voltem ao Flamengo. Na ponta dos cascos, a preocupação maior é com Ayrton Lucas, que vem estando desgastado por conta do longo período em que ele vem sendo aproveitado como titular. E mesmo quando fica no banco de reservas, sempre entra no segundo tempo. Então ele tem uma sequência absurda de jogos nesta temporada de 2023. Vem sendo um dos mais importantes jogadores do Flamengo na temporada. Mas o desgaste físico é sim preocupação por parte da comissão técnica. E você, o que acha? O melhor seria que eles não entrassem em campo? Ou você acredita que é importante que os jogadores, vamos dizer assim, tenham uma atividade até para continuarem com o ritmo, para que mantenham o ritmo? Deixe abaixo o seu comentário. Quem também foi convocado para a sua seleção foi o chileno Arturo Vidal, o jogador, ele que é um considerado titular absoluto da seleção chilena já há alguns anos aí, coisa de década, né? E da sua geração é um dos mais proeminentes atletas, talvez acima dele somente o Cláudio Bravo, goleiro que foi muito importante em conquistas recentes da seleção chilena, principalmente as conquistas das 2 Copas América em 2015 e 2016. No desembarque em Santiago, na sua apresentação para a seleção chilena, ele falou com os jornalistas locais e afirmou que não permanecerá no rubro-negro. Ele foi taxativo, tem contrato até o fim do ano e não permanecerá no Brasil. Ele que foi interpelado pelos jornalistas sobre a possibilidade de vestir a camisa do Colo-Colo, clube que o projetou para o futebol e que gostaria do seu retorno para que ele voltasse a atuar pelo futebol chileno. Ele não descartou essa possibilidade, mas também não cravou. Afirma que ainda vai pensar no assunto, afinal de contas ele também tem sondagens do futebol mexicano e do futebol árabe. Portanto, o jogador que não vai permanecer no Flamengo, ele que tem contrato até o fim do ano e já afirmou aos jornalistas que não pretende ficar. Internamente, tem-se uma satisfação muito grande por parte do Arturo Vidal, que não vem sendo utilizado. Nas últimas 5 partidas, sob o comando do técnico Jorge Sampaoli, foram apenas 10 minutos em campo. Eu particularmente penso o seguinte, ele não pode ficar chateado com a comissão técnica. Teve oportunidade, inclusive chegou a ser utilizado como titular em alguns jogos do Sampaoli, mas não correspondeu. Essa é a verdade, né? Não apresentou o futebol que se espera de um jogador classe mundial, embora ele já esteja com uma idade avançada, mas futebol não se desaprende. E ele deixou de apresentar esse futebol. Inclusive ele disse que está 100%, está se sentindo muito bem, porque foi interpelado também sobre o seu mau momento no Flamengo, né? Aí é questão, sinceramente, se ele tá bem. Então, sinceramente, eu não sei porque ele vem jogando mal, né? Se
fisicamente está tudo ok com o jogador. Mas quero saber a sua opinião. Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, o 6 de 6 é um site de palpites e novo parceiro aqui do canal para você participar. Você que é palpiteiro nato, que nem eu, é muito fácil. Você vai até o site, tá aqui no comentário fixado no vídeo o link da promoção, você vai clicar, vai se inscrever, é muito rápido, prático e intuitivo. E aí são 6 jogos por rodada, dessa uma rodada já tá rufando. Você vai colocar o seu palpite em cada um dos 6 jogos e se você cravar os 6 placares, você ganha na hora até 250 mil. Já pensou? E se ninguém conseguir cravar os 6 jogos, quem fizer mais pontos na rodada leva 10 pila no bolso. É isso mesmo, você não vai ficar de fora, né? Então, vá até o comentário fixado, clique no link da promoção, inscreva-se e deixe o seu palpite. É importante, tem que deixar o palpite para poder participar, beleza? Dá essa moral porque o 6 de 6 acredita no conteúdo aqui do canal e é o nosso novo parceiro. E o Flamengo, que tem aí interesse na contratação do Alan, isso não é mistério para ninguém. E as negociações estariam tão avançadas com o Atlético Mineiro que o jogador já é guardado esta semana no Rio de Janeiro. Ele que está em fase final de recuperação de uma fissura na coluna, ele que não atua desde o dia 15 de março, ele que jogou pela última vez ainda pela fase pré-grupos da Libertadores da América, a tendência é de que volte a ficar à disposição ainda neste mês ou, no mais tardar, no início do mês que vem. Como ele só poderia estrear pelo Flamengo no dia 3 de julho, não existe uma urgência do Flamengo em contar com o jogador. Ele que chegaria para aprimorar a forma física e, é claro, ter aquela adaptação para que possa ficar à disposição da comissão técnica. O Flamengo que acertou o pagamento de cerca de 48 milhões ao Atlético Mineiro, entre fixas e variáveis, para contar com 100% dos direitos econômicos do atleta, de 26 anos, que, portanto, chega para suprir uma lacuna deixada lá em janeiro, quando João Gomes foi negociado ao Wolverhampton, da Inglaterra, por 18 milhões e 700 mil euros, valor que pode superar a casa dos 20 milhões da moeda europeia. E você, o que acha dessa provável chegada do Alan? Ele que está muito entusiasmado em retornar ao futebol do Rio, ele que já atuou pelo Fluminense. Deixe abaixo o seu comentário. E eu que falei em vídeos anteriores sobre a possibilidade de Renan Lodge vestir a camisa rubro-negra, e aconteceu um fato novo. Segundo o Diário AS, um dos mais respeitados da imprensa espanhola, o atleta que está vinculado ao Atlético de Madrid até junho de 2026 e atuou na última temporada europeia 2022-2023 pelo Nottingham Forest da Inglaterra, ele que retorna ao Atlético de Madrid, não será aproveitado, não será incorporado aos colchoneiros e a tendência é de que seja mais uma vez emprestado. A princípio, a informação era de que o atleta daria prioridade a permanecer na Europa. No entanto, segundo a publicação espanhola, ele já teria tomado a sua decisão de retornar ao Brasil. E não se trata de seleção brasileira ou mesmo uma oportunidade em que possa ser titular de maneira efetiva nos clubes aqui do Brasil, ou mesmo de retornar às suas raízes, ele que foi revelado pelo Atlético Paranaense, mas de ficar mais próximo da sua família. Questões pessoais, questões familiares estariam pendendo para que o jogador peça para ser negociado com o futebol brasileiro, além do Atlético Paranaense e do próprio Flamengo, que sim, tem interesse na sua contratação. A dupla Palmeiras e Corinthians e o Atlético Mineiro também já fizeram sondagens ao staff do atleta. Vale destacar que para sua contratação em definitivo seria muito difícil, afinal de contas ele está avaliado, apesar de não ter chamado a atenção no futebol britânico, foi apenas um gol e uma assistência em 37 jogos disputados na Inglaterra. Mesmo assim, ele está avaliado em 20 milhões de euros.
euros. Recebe um salário elevado, mas estaria disposto a baixar o seu padrão salarial para se adequar à realidade do futebol brasileiro. Portanto, aí a possibilidade de que Renan Lodge possa, portanto, retornar ao Brasil, e o Flamengo se credencia como um candidato a ter o jogador. Vale destacar que o Flamengo procura um lateral esquerdo, inclusive coloca até prioridade na contratação de um lateral pela esquerda do que pela direita, principalmente após a evolução absurda que o Wesley apresentou, um jogador da base do Flamengo de apenas 19 anos, que abraçou a titularidade da posição pelo lado direito, mas pelo lado esquerdo existe o receio, principalmente com a sobrecarga em cima do Ayrton Lucas, que vem sendo titular da equipe nos últimos jogos, e também pela iminência do encerramento da carreira de Felipe Luiz, ele que tem contrato até o fim do ano com o Flamengo e já frisou que caso o Flamengo não queira renovar o seu contrato, ele encerra a carreira, não pretende jogar por nenhum outro clube. O Flamengo, portanto, pretende se antecipar a essa aposentadoria do Felipe Luiz e trazer mais um jogador para a posição para brigar pela titularidade com o Ayrton Lucas. E confesso que o Renan Lodge, embora não tenha rodado no Atlético de Madrid ou mesmo no Nottingham Forest, se voltar ao futebol brasileiro, ele sobra. Ele que foi uma das maiores negociações da história do Atlético Paranaense. Ele que tem atualmente 25 anos de idade apenas. Tá novo. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera, mas não vá embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão.